Queridos, abra sua Bíblia. Acho que os irmãos já perceberam um pouco da temática desta manhã, quando temos falado sobre a santidade de Deus, a glória de Deus. E eu quero te convidar para abrir novamente um texto que nós já lemos uma parte aqui nessa manhã, lá em Isaías capítulo 6. Eu quero ler com você até o verso 9, parte A. Isaías 6, vamos ler do verso 1 até o 9, parte A. Um dos momentos mais importantes, mais singulares aí do texto bíblico, chamado de um homem. Eu acredito que sirva como um protótipo também para nós, para o chamado daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas nesse tempo. Isaías 6, versos de 1 a 9, né? Nós estamos vivendo, né, dentro do contexto da nossa denominação, um período que nós chamamos de missões urbanas, nesse mês de julho, onde nós temos essa oportunidade de pensar sobre a nossa missão, e também nós estamos nos preparando enquanto igreja, irmãos, para um divisor de águas que irá acontecer no mês de agosto, né? Você que esteve aqui domingo passado, viu nosso pastor falando sobre o início das nossas células, culto de lançamento no início ali de agosto, primeiro domingo de agosto. Então nós queremos pensar um pouquinho sobre essa temática da missão. Então, Isaías capítulo 6, versos de 1 a 9, parte A. Eu vou ler aqui na minha versão, você pode acompanhar na sua versão. Minha versão é a Nova Versão Internacional, a NVI. Diz assim a palavra do nosso Deus: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e exaltado trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas asas, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa que havia tirado do altar com uma tenaz. E ele tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, e por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. E ele disse: vá e diga a este povo, eu quero parar por aqui. Eu quero pensar com os irmãos, né, dentro desse contexto que nós estamos vivendo, sobre o tema a glória do chamado. Eu quero te convidar a repetir comigo. Repete comigo: a glória do chamado. Vamos orar. Pai bendito, te louvamos pelo privilégio de mais uma vez estar na tua casa. Muito obrigado por tudo aquilo que nós já vivemos aqui nesse lugar, porque temos a convicção, a certeza de que o teu Santo Espírito está aqui, a tua presença gloriosa está aqui, e nós podemos sentir, ó Deus, o teu Santo Espírito falando aos nossos corações e trazendo a nós, ó Deus, uma atmosfera onde a tua presença, ó Deus, é evidente aqui neste lugar, Pai. Que o Senhor continue falando aos nossos corações agora através da tua palavra, Pai querido. Ela mesma que é poderosa, viva e eficaz, que ela possa impactar, ó Deus, os nossos corações e revelar a cada um de nós as verdades, as lições espirituais que o Senhor mesmo reservou para a sua igreja nesta manhã. Fica conosco, nos abençoe, fale aos nossos corações. Essa é a oração que nós fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Nesse tempo, quando nós pensamos na evangelização, implantação de células, expansão do evangelho, pastor André, semana passada, pregou, como sempre, de uma forma muito especial, sobre o tema a presença da glória, com base na profecia de Ageu, né? E hoje nós queremos dar continuidade a esse desafio de pensar na missão, de pensar no chamado que Deus tem para cada um de nós, individualmente,
e também coletivamente enquanto igreja, né? E para entendermos essa perspectiva da glória do chamado, Deus colocou no meu coração esse texto, um texto clássico que fala do chamado de Deus a um homem, mas que eu entendo que é um protótipo do chamado de Deus a cada um de nós, chamado de Deus para todos nós, chamado que envolve não só uma compreensão de quem nós somos, né, individualmente ou coletivamente enquanto igreja, mas uma visão da glória daquele que está chamando a cada um de nós para viver essa experiência de ser comissionado por Ele. E para isso nós precisamos voltar no tempo, precisamos voltar em torno de 2.700 anos atrás, antes de Cristo, aproximadamente ali no ano 740 anos antes de Cristo, quando se dá esse momento aqui do chamado do profeta Isaías. O cenário era um cenário de caos, era um cenário de incerteza, era um cenário de pânico até, e o texto nos revela então que aquele jovem, chamado Isaías, ele entra no templo, não para festejar, mas para talvez procurar uma resposta diante de tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento. Ele vai para buscar uma direção, né, daquilo que restava em relação ao reino de Judá. Porque o texto começa com uma informação muito importante que eu vou desenvolver melhor daqui a pouquinho. Isaías vai ao templo no ano da morte do rei Uzias, ou Azarias. Era um momento conturbado da nação, os irmãos vão entender o porquê daqui a pouquinho. E ele vai então ao templo em busca de um direcionamento, em busca de uma resposta, porque o trono terreno, o trono do reino de Judá estava vazio. Mas quando ele entra no templo, Deus mostra para ele que o trono celestial da glória do Senhor nunca está vazio. Deus mostra para ele uma realidade que o trono espiritual celeste estava ocupado por aquele que tem o controle da história de toda a humanidade. Isaías estava preocupado, eram dias difíceis. Mas Deus estava mostrando a Isaías que ele não precisava se preocupar, porque nada escapa do controle do Senhor. Hoje também, quando nós falamos de dias de incerteza, quando nós falamos dos desafios da evangelização, o desafio de compartilhar a missão, de compartilhar o reino de Deus, eu entendo que também quando nós olhamos a macro situação, nós podemos às vezes nos deparar também com algo semelhante ao que estava no coração de Isaías. Às vezes nós estamos preocupados com situações que envolvem a política local, regional, nacional, mundial. Às vezes nós estamos olhando para situações que envolvem as incertezas dos dias que nós estamos vivendo. Às vezes nós estamos preocupados ou paralisados diante de situações que envolvem o momento em que pessoalmente nós estamos vivendo e que às vezes nos impedem de levar adiante a missão, de evangelizar, de pregar o reino de Deus. Deus mostra para Isaías que a resposta para tudo aquilo, para aquela situação, não era um exército político, não era um poder político, era um homem aceitar o chamado do Senhor, para ser o porta-voz do Senhor, e em sendo o porta-voz do Senhor, levar a mensagem àquela nação e transformar o coração daquele povo. Hoje não é diferente, queridos. A resposta de Deus para a nossa cidade, para o nosso bairro, a estratégia de Deus para mudar situações que talvez nós estamos vendo no nosso dia a dia, não passa apenas por questões governamentais, passa também por compreendermos o nosso papel para que a obra de evangelização, o avanço do reino, se cumpra em nossas vidas, se cumpra através do chamado que Deus fez a cada um de nós. O chamado não é só para pastores, diáconos, missionários, músicos. O chamado é para a igreja do Senhor. E é para isso então que Deus tem nos chamado nesse tempo, para sairmos de uma posição às vezes confortável, mas avançarmos na obra de evangelização com o objetivo de alcançar vidas. Estamos nos preparando para esse momento de implantação de células, de pregação, e eu quero te convidar a orar por isso. Você que sente o desejo no coração de estar atuando mais diretamente, liderando um grupo, teremos a nossa segunda
turma de líderes, você que sente no seu coração o desejo de abrir a sua casa para receber ali um grupo que vai iniciar o estudo da palavra, mas o seu foco é trazer aquele vizinho, aquele parente, aquele amigo que não conhece o Senhor, você terá essa oportunidade. Mas nós precisamos entender que esse chamado não é algo apenas para os líderes da igreja desenvolver. É algo que cada um de nós, né, do mais experiente ao mais novo, está sendo convocado, usando o tema aí, aproveitando o tema futebolístico nesse momento, né, está sendo convocado pelo Senhor para colocar em prática na sua vida, na sua jornada, fazendo parte do seu DNA, né, fazendo parte do seu DNA, uma compreensão da necessidade de levarmos adiante a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor, àqueles que estão hoje tão carentes e perdidos. E para isso nós precisamos entender o chamado que o Senhor tem para cada um de nós. E com base nesse texto é isso que eu quero compartilhar. Olhando para o chamado de Isaías, eu percebo que Deus se apresenta de uma forma gloriosa para ele, e há ali uma glória envolvendo o chamado, mas para viver a glória do chamado, foram necessárias algumas coisas, ou algumas etapas que Isaías precisou viver para poder de fato se colocar à disposição, para cumprir aquele chamado, aquela convocação celestial, naquele tempo de incerteza, naquele tempo de luta, naquele tempo de causa até mesmo, que toda a sociedade de Judá estava vivendo. E eu quero então trazer algumas lições que Deus colocou no meu coração, para que você possa também levar no seu coração aqui nessa manhã, para que você possa se envolver mais com a obra de evangelização, para que você possa olhar para as células, por exemplo, que é uma das formas de evangelizar, de propagar a palavra, entender a oportunidade que nós temos, talvez de alcançar uma pessoa que, se você chamar para vir à igreja, ela não virá, mas a igreja pode ir até ela e mudar a sua vida, a sua história, o seu coração, a sua jornada. Amém, queridos? E Deus quer Deus quer que nós compreendamos o valor desse chamado nesta manhã a cada um de nós. Primeira coisa que eu aprendo aqui é que para viver a glória do chamado é necessário a mortificação. O chamado de Isaías, como eu já disse anteriormente, começa com um anúncio de morte. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E por que a morte de Uzias ou Azarias foi algo tão impactante ali naquele contexto, né? Não só geopolítico, mas na história do reino de Judá. Porque Uzias não foi um rei qualquer. Uzias não reinou um tempo qualquer. Uzias foi um dos principais reis da história de Judá, que reinou por cerca de 52 anos, mais de 5 décadas à frente daquela nação. Uzias comandou a nação numa era de ouro. Uzias fortificou Jerusalém. Uzias venceu batalhas que aos olhos humanos, você vai estudar na Bíblia, pareciam impossíveis. Uzias enriqueceu o comércio daquela nação e a sua posição ou a sua pessoa trazia àquele povo uma falsa sensação de segurança. Uzias era o pilar daquele povo. E quando aquele homem morre então, e aquele trono humano está vazio, há no coração, né, daquele povo, há no coração de Isaías, há no coração das pessoas daquele tempo, um medo com o amanhã. Interessante que Uzias começou bem, mas ele terminou mal, irmãos, né? Uzias tentou interromper o ministério, tentou se intrometer no ministério sacerdotal do templo, né, por orgulho, e Deus acabou julgando aquele homem, e por conta disso ele morreu, né, de forma trágica, por meio da lepra. E aquele trono vazio, então, trazia algumas situações graves para aquele povo. Nações fortes que se levantavam naquele tempo, como o Império Assírio, uma máquina de guerra destruidora naquele contexto, onde a nação agora sem o líder estava totalmente vulnerável. E o pior, quando nós voltamos aí, você pode ler em casa com calma depois, e ler Isaías de 1 a 5, né? Geralmente a gente já fala com o capítulo 6, né?
Mas se você voltar e ler os capítulos de 1 a 5 de Isaías, você vai entender que o povo de Judá, embora tivesse um líder forte, embora aos olhos humanos estivesse no apogeu, né, da sua jornada, era um povo que estava espiritualmente falido. Viviam um ritualismo religioso apenas, viviam uma espiritualidade vazia, praticavam a injustiça, a ganância imobiliária, a perversão moral, né? Isso te lembra alguma coisa, né? Dias semelhantes aos que nós vivemos. A morte de Uzias, então, não foi apenas a perda de um monarca. A morte de Uzias foi o fim de uma era de estabilidade. A morte física daquele homem representava a quebra de toda uma segurança nacional, que por décadas olhava para aquele homem, entendia ele como pilar ou como principal responsável, né, pela sustentação daquele reino. E aí, exatamente nesse contexto que Deus transmite uma mensagem direta a Isaías. Isaías é levado ao templo após a morte daquele homem, diante de toda essa turbulência. E ele percebe, então, que o trono humano, já falei, estava vazio, mas Deus o leva a entender que ele não estava ausente do controle de toda aquela situação. Enquanto Uzias estava vivo, o coração daquele povo estava depositando as suas esperanças naquele homem principalmente. O coração daquele homem estava voltado para a autossuficiência no contexto daquele homem, ou na zona de conforto de confiar naquele homem. Foi necessário que Uzias morresse para que houvesse uma mudança na visão espiritual, não só de Isaías, mas também de todo o povo de Judá. Grava uma coisa no teu coração, né? Frase boa para Instagram, né? O chamado, queridos, ele só nasce quando eu morre. O chamado só nasce quando eu morre. Para vivermos o Evangelho, algumas coisas precisam morrer em nós, queridos. Uzias precisou morrer. Se Uzias não tivesse morrido, naquele contexto, talvez Isaías não teria vivenciado o que ele viveu, aquela experiência gloriosa com Deus. Para viver o chamado, às vezes é necessário que morra em nós o egoísmo do nosso tempo, morra em nós a preguiça, às vezes, espiritual do nosso tempo, o apego às coisas materiais apenas. Jesus mesmo alerta os seus discípulos, lá em João 12, 24, quando ele fala assim: em verdade eu vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, ele dá muito fruto. O chamado só nasce quando eu morre. Isaías precisou viver essa realidade. Uzias precisou morrer para que a glória do chamado pudesse impactar a vida de Isaías. O apóstolo Paulo também, lá em Gálatas 2:20, se eu não estou enganado, ele fala assim: já fui crucificado com Cristo, e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Muitos querem os frutos da colheita, queridos, mas poucos aceitam a mortificação da semente. Quando Isaías é convidado a olhar para aquele contexto, quando ele entra no templo diante do cenário tão complicado, o que o motivou foi a morte daquele rei. Para nós hoje também creio que não seja diferente. A glória do chamado, então, passa em primeiro lugar pela mortificação. Eu não sei o que precisa morrer em nós para que nós possamos compreender de forma clara que Deus está nos chamando para viver algo extraordinário para a glória dele, mas no avanço da propagação do Evangelho aqui nesse lugar. Eu não sei o que precisa morrer em nós. Eu sei que precisa morrer em mim. E existem muitas coisas que precisam morrer em mim, para que de fato eu possa viver, né, de forma plena, né, o chamado glorioso que Deus tem feito a mim, vou colocar primeira pessoa, para compartilhar, né, o reino, para compartilhar o Evangelho, para compartilhar a glória do Senhor. Primeira questão que eu trago para você nessa manhã, primeira lição, indagação, pergunta é: o que precisa morrer, querido? O que precisa morrer no teu coração, na tua vida, para que você possa entender, né, o glorioso chamado que Deus tem para você, como Ele tem para mim,
para que nós possamos viver, né, de forma muito especial, o chamado glorioso que Deus tem feito a cada um de nós. Primeira coisa que precisou acontecer naquele contexto foi esse processo. Isaías só é chamado em função daquele processo de morte daquele homem. Foi exatamente quando o trono de Judá ficou vazio e os olhos de Isaías foram abertos para uma realidade, irmãos, ainda maior. E aí isso nos leva para um segundo passo, um segundo ponto, né? Que para viver a glória do chamado, é necessário uma visão da glória de quem está chamando. Olha só os versos 1, parte B, até o verso 4, que coisa maravilhosa. Eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, né? Eu gosto da versão mais antiga, em um alto e sublime trono. E as abas das suas vestes enchiam o templo. Acima deles estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. E ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Queridos, que visão majestosa, que visão imponente, que visão cinematográfica, né? Isaías nos apresenta aqui. Imagina a cena, ele entra no palácio físico real de Jerusalém, o seu coração está triste, ele está em luto, o trono estava vazio, a nação chorando a perda de Uzias, mas quando ele entra no templo, né, aquelas paredes físicas, elas desaparecem, ele é elevado a ter uma visão da eternidade. E ali ele consegue então contemplar uma visão espetacular. Ele primeiro vê o trono sublime de Deus, né? Deus assentado num alto, sublime e majestoso trono. Enquanto os reis da terra adoecem, morrem como Uzias, Deus está ali no seu trono, num lugar inabalável. Ele vê também a realeza de Deus, porque o texto diz que as orlas do manto daquele que estava sentado no trono cobriam todo o templo. Era algo muito grande. E na antiguidade, o tamanho do manto de um rei representava a extensão das suas vitórias e a grandeza do seu poder. O manto de Deus é algo tão absurdamente imenso que apenas a borda, a orla dele, já preenchia completamente todo o templo. Ele vê também a magnitude da adoração a Deus. O texto nos fala que estavam ali serafins, né? Seres angelicais de fogo puro, cada um tinha 6 asas. 2 cobriam o rosto em sinal de extrema reverência, pois nem os anjos conseguiam olhar diretamente para a intensidade daquele que estava sentado no trono. Com 2 cobriam os pés, reconhecendo a sua total submissão, e com 2 voavam. E eles não conseguiam ficar em silêncio diante daquela presença maravilhosa. Eles declaravam, ecoavam na eternidade: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Mas eles também vêem o impacto da presença de Deus. A glória de Deus era tão gloriosa, né, que o texto diz lá no verso 4, que as estruturas daquele lugar se abalavam diante da grandiosidade, da grandeza daquele que estava assentado sobre o trono. O mesmo Deus que revelou a Isaías o tamanho da sua glória, ele também nos convida hoje a olharmos para essa realidade, né? O pastor Davi orou aqui e colocou muito bem, como sempre, né? Por mais que existam circunstâncias complicadas, difíceis, quando nós olhamos para a visão de quem está sentado no trono, nós temos a convicção, né, de que esse que está sentado, que nos convoca, que nos convida, tem uma grandeza que vai muito além daquilo que nós podemos pensar ou imaginar. A glória de quem está nos chamando é algo realmente assustador até certo ponto, mas ao mesmo tempo confortador, quando nós olhamos
para a dimensão daquele que está sentado no trono. Quando nós vamos vendo a história bíblica, Deus leva João também ao céu, e João vê algo muito semelhante ao que Isaías vê. Lá em Apocalipse 4:8, o texto diz assim, aquilo que João está vendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. João está vendo também uma realidade muito parecida, né, com aquilo que Isaías está vendo. Quando nós queremos pensar nessa manhã sobre a evangelização, o processo de levar adiante a mensagem do reino, implantação de células, temos que entender que nós não queremos pensar em evangelização, nós não queremos convidar as pessoas para participar das células, nós não queremos trazer pessoas à igreja em função de números ou metas. O que nós estamos querendo é que, diante da santidade, da grandeza daquele que nos convida, nós estamos tão constrangidos que precisamos testemunhar do seu amor. Diante de um Deus que é alto, sublime, santo 3 vezes, as estruturas humanas tremem, irmãos, e os umbrais das portas se abalam. Deus colocou no meu coração uma frase, né? A visão da glória de Deus não é para nos entreter, é para nos impulsionar. A visão da glória de Deus não é para nos entreter, é para nos impulsionar. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. É isso que está acontecendo com Isaías. O que ele está vendo não é para que ele pudesse entretecer, ou seja, um entretenimento, diante daquela visão gloriosa que Deus estava mostrando para ele. Deus estava mostrando aquela visão gloriosa para ele, para impulsionar aquele homem para viver a glória do seu chamado. Quando Isaías viu aquela santidade, ele olhou para dentro de si, irmãos, e ele caiu de joelhos. Porque de fato, imagina, né? Imagina tudo aquilo que ele estava vendo. Uma reflexão sobre o seu tamanho diante do tamanho daquele que estava sentado no trono. E aí nós avançamos então para um terceiro passo, uma terceira lição que o texto nos mostra. É que para viver a glória do chamado é necessário um processo de purificação, santidade e avivamento. Para viver a glória do chamado é necessário um processo de purificação, santidade e avivamento. Quando Isaías se dá conta do que ele está vivendo, irmãos, o texto diz que ele gritou. Vê lá no verso 5. Ele deu um grito. E o grito que ele disse foi: ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. O coração daquele homem gelou quando ele se deu conta daquilo que ele estava vivendo, da visão gloriosa que ele estava participando. Mas aí o texto diz que quando Isaías expressa essa realidade, Deus entra em ação. Versos 6 e 7. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa, que havia tirado do altar com uma tenaz. E ele tocou na minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. O anjo voa em direção a Isaías, toca com uma brasa na sua boca, uma brasa tirada do altar, e gera então na vida de Isaías um processo de purificação, um processo de convite à santidade, santificação, e um processo de avivamento. Quando o anjo vai na direção de Isaías e faz esse movimento, tudo isso acontece na vida daquele homem. A tenaz, para quem não sabe, é tipo um alicate, uma tesoura, né? Você imagina um carvão em brasa, você não consegue pegar aquilo com a mão, né? Então é tipo uma tesoura de metal, na metalurgia antiga se usava para pinçar alguma coisa quente, né? E o texto diz então que o anjo vai lá no altar, pega uma dessas brasas e toca
nos lábios de Isaías. E qual o significado disso? O significado disso era um processo de purificação, de santificação, de avivamento, transformação na vida de Isaías. Isaías percebe que ele estava exatamente como aqueles do povo dos capítulos 1 a 5, que ele mesmo escreve, conforme eu mencionei aqui. Ele percebe que ele também é um daqueles que, aos olhos humanos, ele não merecia estar ali diante daquela visão gloriosa. Ele percebe que, diante daquele cenário, ele não era merecedor de viver aquela experiência gloriosa. Mas Deus, com a sua graça, envia aquele anjo para purificar a vida daquele homem, para poder usar a vida daquele homem. E Deus continua também fazendo assim conosco, irmãos. Às vezes nós estamos pensando aqui nesse movimento, você pode pensar, poxa, gostaria até de me envolver mais com a obra de evangelização, mas o pastor não conhece o meu passado, o pastor não conhece as lutas que eu estou enfrentando hoje. Mas o que eu quero dizer para você é que Deus não está procurando pessoas perfeitas para esse tempo de evangelização, de hospedaria, né, ou de hospedagem das células, de liderança. Deus está procurando pessoas que sejam arrependidas, sensíveis e ensináveis. O processo de evangelização vai exigir de nós um coração avivado pelo Espírito Santo. E quem pode fazer isso é a brasa do altar que vem do Senhor na vida de cada um de nós. Assim como Deus fez com Isaías, Deus quer fazer também com cada um de nós. O apóstolo Pedro fala em 1 Pedro 1, 15 e 16, assim como é santo aqueles que os chamou, sejam santos também em tudo que vocês fizerem. Irmãos, aquela frase que parece ser antiga, mas eu continuo acreditando, né? Deus não escolhe os capacitados. Deus não escolhe os capacitados. Se fosse assim, eu tenho certeza que eu não estaria aqui. Deus capacita os escolhidos. Deus capacita os escolhidos. Deus trata os escolhidos. Deus restaura os escolhidos, para que nós possamos viver e ser úteis no chamado que Ele tem na vida de cada um de nós. Por mais que Isaías tenha tido a honra de contemplar a glória de Deus, Deus entende que antes dele dar o último passo, que falarei daqui a pouquinho, ele precisava passar por esse processo, né? A brasa viva que toca nos lábios de Isaías, o texto diz que Deus tiraria o pecado daquele homem, perdoa o pecado. Isaías não estava mais paralisado pelo medo. Isaías não estava mais contaminado pela impureza de si próprio e daquele povo. O coração daquele homem agora estava limpo, restaurado e avivado pelo fogo do altar, para poder levar adiante o chamado, né, que Deus o havia confiado, ou estava confiando a ele naquele momento. Deus não quer que nós vivamos um processo, né, de transformação, de santidade, de espiritualidade, de crescimento espiritual, melhor dizendo, de avivamento, apenas para sermos seres mais espirituais. Deus não quer me avivar ou avivar você com o fogo da sua presença apenas para que possamos ser mais santos. Deus quer nos purificar para nos enviar, para nos usar, aonde quer que nós estejamos, né? Sermos portadores da sua glória e transmitir àqueles que estão ao nosso alcance essa verdade que também tem transformado e impactado as nossas vidas. Agora Isaías está limpo. Agora Isaías está avivado. Agora Isaías tem seu pecado perdoado. E aí sim, por fim, quarto e último ponto. Depois desse processo, o Senhor, né? Eu entendo que é a trindade aqui, porque o texto fala assim, lá no verso 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? Esse nós aqui, segundo estudiosos, é uma manifestação de uma revelação que mostra para nós a existência da trindade. Quem irá por nós? Né? E aí a resposta de Isaías, eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim ou envia-me. E aí a quarta lição e a última: para viver a glória do chamado, irmãos, é necessário uma visão da missão.
depois de morrer para si mesmo, depois de ver a glória de Deus, depois de ser purificado, Deus faz uma pergunta que cabia a Isaías uma resposta. E a resposta do profeta é: eis-me aqui, envia-me a mim. Por que isso? Porque Isaías tem agora uma visão espiritual diferente. Depois de todo o processo que ele vive com Deus, há uma ampliação da sua visão espiritual. Fica muito claro para Isaías qual é a missão que Deus tem para ele. Fica muito claro para Isaías a missão que ele tem de levar a mensagem daquele trono glorioso para o seu povo, para os seus compatriotas. E o texto nos mostra então que Deus não faz um convite a Isaías. Deus faz uma pergunta. Isaías se coloca à disposição. Porque quando ele olha a dimensão da missão, quando ele olha tudo aquilo que envolvia, e como as pessoas estavam naquele contexto, ele olha para a missão e entende que ele precisa ser um porta-voz da mensagem gloriosa do Senhor. Deus espera que o homem seja mortificado, maravilhado pela sua glória, purificado pela brasa do seu altar, para poder então viver o seu chamado. Isaías não sabia para onde ele seria enviado, Isaías não sabia tudo aquilo que ele enfrentaria. Ele só tinha uma convicção, né? A convicção é que diante de tudo aquilo que ele estava vivendo, e diante da missão que se abriu diante dele, ele não poderia ficar simplesmente acomodado diante daquela situação. Deus está fazendo também, meus irmãos, a cada um de nós, essa pergunta dessa manhã: quem vai abrir a sua casa? Quem vai cuidar das ovelhas perdidas desse bairro? Quem vai liderar uma célula? Quem vai entregar um folheto? Quem vai orar pelos perdidos? Quem vai? A glória do chamado não é para o nosso benefício próprio, é para sermos enviados, né? Uma igreja que é tocada pela missão é uma igreja que responde em uníssono: eis-me aqui. Jesus, mais adiante, vai falar sobre esses desafios, né? Lá em Mateus 9, ele fala que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mas ele orienta ali os seus discípulos, né? Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Ou seja, Deus não desiste. Deus não desiste da missão, né, que Ele colocou nesse mundo para nós realizarmos. E lá em Marcos 16, 17, né, um dos textos que fala sobre a grande comissão, Jesus fala assim: vão por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura, né? Eu entendo que a glória de Deus que nós recebemos no secreto, aqueles que já passaram por esse processo de transformação, não é para o nosso deleite, mas é para vivermos o envio do Senhor na vida de cada um de nós. Uma frase que eu li, que eu quero ler para encerrar esse ponto, né, e caminhar para o final, né, que eu achei muito pertinente. Uma igreja que apenas contempla a glória, mas não abraça a missão, é uma igreja que sofre de obesidade espiritual. Deus está nos chamando, irmãos, nesse tempo. Deus está nos chamando nessa manhã para termos uma visão da sua glória. E através da visão dessa glória, fazer com que algumas coisas na nossa trajetória morram, né? Fazer com que algumas coisas na nossa trajetória nos ajude a contemplar, né? Nos ajude a entender, a não perder de vista a visão daquele que está nos chamando. Nos ajude na nossa trajetória a viver esse processo que envolve a nossa purificação, a nossa busca por uma vida de santidade, pelo avivamento que Ele quer de cada um de nós. E por fim, Ele também nos chama a ter uma visão da missão. Quando nós olhamos aqui, né, o bairro à nossa volta, quando você olha o lugar que você trabalha, quando você olha o transporte público, quando você anda em qualquer lugar, né, e você vai percebendo como a missão de Deus ela é fundamental, necessária, importante nesse tempo. Quantas pessoas, né, estão hoje muito distantes
dessa visão gloriosa. Dessa visão gloriosa que Deus deu a Isaías, não para Isaías guardar para si próprio, mas de uma visão gloriosa para que Isaías pudesse se posicionar. Eis-me aqui, envia-me a mim. É isso que Deus quer de nós nesse tempo. E às vezes nós podemos pensar, pastor, mas eu tenho X dificuldades. Eu também tenho, irmãos. Todos nós temos. É por isso que cada um, fazendo um pouquinho, né, a obra se multiplica de forma grandiosa. É por isso que cada um, vencendo as suas dificuldades, a obra se multiplica de uma forma grandiosa. A glória do chamado tem esse objetivo, de compartilharmos aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, aqueles que estão carentes, perdidos, andando na escuridão, sem direção. E é isso que Deus tem nos chamado para viver nesse tempo. Às vezes nós não temos a percepção, irmãos, como é que uma vida que entende o glorioso chamado do Senhor pode mudar a história, a realidade de muitas outras vidas. Às vezes a gente não entende, não temos a noção disso, né? Vocês, meus queridos embaixadores, mensageiros, vocês não têm a noção, talvez até tenham, né? Mas daquilo que vocês estão plantando hoje, e daqui a 10, 15, 20 anos, vocês poderem ver o fruto desse trabalho. Continuem, é isso, né? É isso que Deus quer de cada um de nós. Porque às vezes aquilo que nós estamos fazendo hoje, não podemos ver o fruto de forma imediata. Mas a semente lançada pode gerar e vai gerar frutos com certeza para a glória de Deus. Então não devemos desanimar e entender que às vezes o nosso movimento, o nosso pequeno movimento, que aos nossos olhos pode parecer pequeno, Deus pode usar para fazer coisas grandiosas. Eu quero encerrar com um vídeo. Esse vídeo ele conta a história de um homem, Nicholas Wilton. Aliás, tem um filme com esse nome, As Marcas da Glória. Na verdade, o nome do filme é A História de Nicholas Wilton. Esse filme é baseado numa história real, na história de um homem, né, que certa vez disse essa frase, né? O importante não é chegar em casa de noite e dizer: hoje eu não fiz nada de mal. O importante é chegar em casa e dizer: hoje eu fiz o bem. Hoje eu fiz o bem. E esse homem tem a sua vida mudada lá no ano de 1938, no início ali da Segunda Guerra Mundial. Ele estava se preparando para tirar férias, ele estava preparando para esquiar na Suíça, quando um amigo de Praga, na Tchecoslováquia, liga para ele e diz: Nicholas, eu preciso que você venha aqui urgentemente. E o restante eu quero te convidar a assistir esse vídeo. É um vídeo de 4 minutos e pouquinho, mas que fala a história desse homem de uma maneira assim, muito especial. E o mais importante, o mais chocante, fique atento, é o final dessa história. Fique atento, vamos assistir esse pequeno vídeo.
list of all the children. This is Vera Diamant, now Vera Gissing. We did find her name on his list. Vera Gissing is with us here tonight. Hello, Vera. And I should tell you that you are actually sitting next to Nicholas Winton. Is there anyone in our audience tonight who owes their life to Nicholas Winton? If so, could you stand up, please? Que história maravilhosa, né? Real. Um homem que salvou a vida de tantos, né? E achei legal no programa ali, tem um vídeo mais completo, mais longo, depois você pode pesquisar lá na internet, né? No final, cerca de 200 pessoas que estavam naquele auditório do programa deviam sua vida àquele homem. Deviam sua vida àquilo que ele se colocou para fazer, né? E aí, irmãos, eu fiquei pensando, sabe do quê? No céu, né? Fiquei pensando no céu. Alguns dizem que teremos lembranças lá, outras não. É uma discussão teológica, eu não quero entrar aqui no mérito, né? Mas eu creio que será glorioso, né? Quando chegarmos lá, podemos olhar para trás, se é que vai ser possível isso, e ver que talvez o nosso esforço, a nossa dedicação, a nossa compreensão do glorioso chamado de Deus pôde fazer na vida de outras pessoas. Talvez pessoas que nós falamos, evangelizamos, insistimos, que estavam com a sua vida completamente caminhando, né, para o pior caminho possível, através do nosso testemunho, da nossa oração, do nosso amor, da nossa palavra, tiveram a sua vida mudada. E é isso que Deus está nos convidando nesse tempo. Ele tem um chamado glorioso para cada um de nós, irmãos. Ele tem um chamado glorioso para você e para mim. E assim como Ele usou a vida de Isaías, assim como Ele usou a vida de Nicholas Winton, Ele quer também usar a vida de cada um de nós. Então, continue orando pela obra de evangelização da nossa igreja. Continue orando pelas organizações missionárias. Continue se envolvendo, né? Não só com missões. Se coloque diante do Senhor nesse momento que nós estaremos vivendo nos próximos meses. Ore para que as células não sejam apenas algo no calendário da igreja, mas que sejam locais onde a glória de Deus possa se manifestar e vidas possam ser alcançadas e transformadas. Principalmente ore pela sua vida, porque a pergunta que Deus quer fazer a cada um de nós dessa manhã é: quem irá por nós? Quem enviarei? E a resposta cabe a cada um de nós. Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar?
Nós vamos orar. Depois nós estaremos adorando ao Senhor com uma última canção, que eu quero convidar que você cante assim a plenos pulmões, e depois estaremos impetrando a bênção. Mas nessa oração eu quero te convidar a se colocar diante do Senhor. O Senhor falou ao teu coração e você entende que você precisa se envolver mais, né, com a obra de evangelização, com a multiplicação do reino de Deus. Aí mesmo onde você está, estamos com todos os nossos olhos fechados. Coloca a mão no seu coração, pedindo ao Senhor: Senhor, usa a minha vida nesse tempo. Senhor, usa a minha casa nesse tempo. Senhor, usa os meus talentos nesse tempo, para que eu possa também contribuir com a propagação do Evangelho, que o glorioso chamado que o Senhor tem para a minha vida nesse tempo, para a tua igreja, eu possa estar inserido. Se é algo que está no teu coração, esse desejo, coloca a mão no teu coração aí mesmo assentado, e nós vamos orar nessa hora, colocando as nossas vidas diante do altar do Senhor. Pai bendito, te louvamos. Muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez nos debruçarmos sobre a tua palavra. E eu creio, ó Deus, que o Senhor tem uma mensagem muito especial a cada um de nós, ó Deus, nesta manhã. O chamado glorioso que o Senhor fez a Isaías nos motiva, ó Deus, a da mesma forma também entendermos, ó Deus, aquilo que precisamos mudar, aquilo que nós estamos vivendo hoje, para que de fato possamos, através da nossa disposição em te servir, sermos, ó Deus, porta-vozes do Senhor onde quer que nós estejamos. Deus, abençoe esse tempo da tua igreja, tempo de evangelização, tempo de missões, tempo, ó Deus, de implantação das células. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para tudo isso não apenas como um programa no calendário da igreja, mas ajuda-nos, ó Deus, a compreender isso como uma missão, ó Deus, da tua igreja, na qual nós precisamos estar inseridos, Pai. Usa as nossas vidas, Pai. Usa-nos de forma poderosa, e que o chamado glorioso que o Senhor fez a Isaías, eu creio que o Senhor também está fazendo a cada um de nós nessa manhã. E que a resposta que o profeta deu naquele dia possa ser também a nossa proposta, a nossa resposta. Que o Senhor possa ouvir de cada coração aqui: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Fala aos nossos corações. Continue, ó Deus, multiplicando, ó Deus, essa palavra, repercutindo essa palavra em nossas vidas e corações. Nós assim oramos a Ti, no nome poderoso e bendito de Jesus. Amém, amém. E amém. Quero te convidar a se colocar de pés para nós cantarmos a última canção desta manhã, com bastante alegria, colocando as nossas vidas a dispor do Senhor.